Olá, como vai você? Tudo bem? Nós vamos falar a respeito da atualidade do dízimo, tá? Vamos falar do dízimo na atualidade. O texto base que nós vamos nos utilizar hoje se encontra em Lucas, capítulo de número 12, o verso é o verso de número 15. E depois a gente vai ler o verso de número 20 e o verso de número 21, bom? É Evangelho de Lucas, capítulo 12, os versos 15, 20 e 21. Vou dar um tempinho para você procurar aí na sua Bíblia. Enquanto isso, eu vou lembrando que você pode comentar, você pode compartilhar isso no seu Facebook, no seu WhatsApp, enfim, nos grupos, né? De Facebook, você pode compartilhar também o link no Twitter, enfim, fique à vontade para fazê-lo. E comentar também, você pode comentar, você pode fazer pergunta sobre o tema, fique à vontade, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Verso de número 20. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tá certo, pessoal? Bom, isso é uma menção a um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, que é a parábola do rico insensato, né? O versículo mais importante, obviamente, é o versículo de número 15, né? E aí a gente vai entender depois por quê, né? Durante o comentário desse estudo de hoje, que fala a respeito do dízimo, né? Nós vamos falar, como eu já disse, a respeito do dízimo na atualidade. Bom, vou fazer um breve resumo a respeito daquilo que a gente já falou sobre o dízimo, tá certo? No Antigo Testamento, por exemplo, a gente falou que o dízimo ele é anterior à lei, conforme Gênesis 14, 18 e 28, 22. Em 14, 18 diz respeito a Abrão, né? E 28, 22 diz respeito a Jacó. A gente também disse que o dízimo foi incorporado à lei pelo próprio Deus, conforme Levíticos, capítulo 27, verso de número 34. E que ele era concedido nessa época, né, da sua instituição, a partir das colheitas, né? Levíticos 27, verso de número 30 e 27, 32. Ele foi instituído, né? E um dos seus objetivos era gratidão e reconhecimento a Deus por tudo aquilo que ele fazia pelo povo, né? Ele servia para o sustento da tribo de Levi, na época da sua instituição, e para que se retirasse a oferta alçada ao Senhor, que era o dízimo do dízimo. Esses textos se encontram em Números, capítulo 18, versos 19, 24 e 19 a 24 e 26, e em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Segundo, um breve resumo sobre o dízimo no Novo Testamento. Mateus 23, 23, Jesus censura, né? Em Mateus 23, 23, Jesus ele censura escribas e fariseus por entregar o dízimo, esquecendo do mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. E ele diz mais, né? Diz que é necessário, que deveria se fazer aquilo, ou seja, entregar o dízimo, sem esquecer aquilo outro, que era justamente a aplicação do mais importante da lei, né? Então ele não censura ao fariseu e ao escriba, né, por entregar o dízimo. Ele censura porque eles abdicavam daquilo que era mais importante na lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Tanto Mateus 23, 23, que ocorre entre 30 e 40 da era cristã, quanto Hebreus 7, que ocorre entre 67 e 69 da era cristã, apontam
que contemporaneamente a eles, né, o dízimo era entregue no templo por escribas e fariseus e pelos cristãos hebreus, no caso de Hebreus, capítulo de número 7. Cristãos hebreus esses que estavam em Roma, já que a carta aos hebreus foi escrita para os judeus cristãos que se encontravam em Roma. Jesus, né, em Hebreus, para Hebreus 7, é identificado como sendo sacerdote da ordem de Melquisedeque, anterior a Levi, né, esse Melquisedeque, né, e obviamente a gente sabe que Jesus também era, e sua tribo, que recebeu o dízimo de Abraão. Podemos chegar à conclusão, neste contexto, né, de que Jesus, o Evangelho e o escritor aos Hebreus não se opõem à prática de devolver o dízimo, não os reprova e muito menos os extinguiu, tá certo? Então, isso é o apanhado a respeito do que a gente falou, resumidamente é isso. Agora vamos entrar naquilo que é necessário falar no dia de hoje, né, que é justamente a aplicabilidade, né, e como ocorre, né, a questão do dízimo no presente, né, na nossa época agora. As críticas atuais, por exemplo, né, a respeito do dízimo. Algumas pessoas dizem que o dízimo é da lei. E simplesmente dizem isso. Isso aí está feito à lei. Primeiramente, a gente já viu que o dízimo é anterior à lei. Então, o argumento de que o dízimo é da lei, ele por si só não é motivação para que a pessoa não entregue o dízimo, tá certo? Segundo, como é da lei, foi abolido com a lei, né? Esse pessoal que acredita que o dízimo é da lei, acredita também que toda a lei foi extinta por Jesus, né, pela sua vinda, não é? E que nada da lei deve ser aplicado ao presente. Bem, vamos tentar entender uma coisa. Primeiro, a lei não foi totalmente abolida. Tá? Estão suspensos, por assim dizer, a boa parte dos preceitos dessa lei, né? Como a ordem levítica, por exemplo, e as suas atribuições naquilo que serviu de aio para conduzir a Israel e a Cristo. Mas falando especificamente desses preceitos da ordem levítica, nós precisamos lembrar uma coisa. O templo vai ser reconstruído. Está previsto, né, como promessa para o povo judeu, e está previsto nas Escrituras a reconstrução do templo. É profecia. E se você estudar um pouco a respeito disso, você vai ver que em Israel já está sendo preparado, né, de entre os integrantes da tribo de Levi, né, aqueles que vão assumir o culto e que vão exercer a função, né, lá no templo. Então, esses preceitos que estão afeitos à tribo de Levi serão reinstituídos. Será todos? Será 50%? Será 10%? Não sei. Eu, particularmente, acredito que todos. E aí o que foi extinto vai ser desextinto? Ou somente foi suspenso? Né? Outra questão. Aquilo que foi extinto da lei foi justamente o que o apóstolo Paulo nos informa. Aquilo que serviu de aio até Cristo, ou seja, tutor.
Foi aquilo que serviu para trazer, né, o povo de Israel até Cristo. Isso realmente foi extinto. E aí a gente vai entender, né, por essa questão, né, que esses aspectos relacionados à religião judaica que diziam respeito ao judaísmo efetivamente e somente ao judaísmo, né, por exemplo, a questão da circuncisão, que hoje obviamente não é aplicado a nós e continuará não sendo a nós cristãos, né, é uma parte que foi extinta. Mas vamos lembrar do seguinte: os 10 mandamentos. O que dos 10 mandamentos foi extinto? Para os cristãos, a maioria esmagadora, existe um grupo ainda que não, mas para a maioria esmagadora dos cristãos, apenas aquilo que diz respeito ao sábado dos 10 mandamentos foi extinto. E mesmo assim, não é para todos, porque existe, né, religiões, como é o caso dos adventistas do sétimo dia, né, que ainda permanecem com o sábado. Então, os 10 mandamentos ainda persistem, tá certo? E estão afeitos aos cristãos e, não é, fazem parte da lei. Então a lei toda foi extinta? Não, né? Malaquias capítulo 3 era apenas para os levitas. Nós já vimos que isso não é verdade, porque Malaquias capítulo 3 tem 3 seções distintas. Uma de 1 a 5, que é a profecia da vinda do Messias. Se você lê o texto de Malaquias, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 5, é a promessa da vinda do Messias. E diz respeito não só a todo o povo de Israel, como a toda a humanidade. Então não era só para os levitas. Segundo, de 3:6 até 3:15, onde se trata do dízimo e de todas as relações afeitas a ele, a palavra de Deus ela diz claramente que é a todo Israel, quando diz que é aplicada aos filhos de Jacó. Não é só ao filho de Jacó que gerou os levitas. Tá? Então é para todos. Assim como Malaquias capítulo 3, 16 a 18, que é a última seção desse capítulo, que diz respeito, está ligado a Malaquias capítulo 3, de 1 a 5, de 16 a 18 está ligado mais a Malaquias 3, de 1 a 5. Então, é também relacionado a toda a humanidade. Então, o livro de Malaquias, e muito menos Malaquias capítulo de número 3, ele diz respeito somente a levitas. Ele diz respeito, sim, parcialmente aos levitas, mas diz respeito a todas as outras tribos de Israel e diz respeito a toda a humanidade naquilo que diz respeito, obviamente, a Jesus Cristo. Tá? O quarto motivo de crítica. O dízimo era somente sobre colheitas e não tem relação com dinheiro, moeda, papel. Porque lá na lei está dizendo, lá no Levítico, capítulo de número... o capítulo que nós citamos, que diz respeito lá, capítulo 27, está falando lá que é só com relação a colheitas e gado. Olha, vamos tentar entender o seguinte. Quando Abraão ele entregou o dízimo a Melquisedeque, está lá em Gênesis capítulo 18, nós já falamos muito sobre esse tema, mas é preciso entender uma coisa. Ele entregou do dízimo que ele entregou ao Senhor, ele entregou 2 despojos de guerra. Tá? 2 despojos de guerra. Não foi de uma colheita. De tudo aquilo que aquele povo que ele lutou e venceu, tá certo? Tinha, e o que ele pôde carregar, ele entregou
a 10ª parte a Melquisedeque. Aí quando você vai entender essa questão, você vai começar a se perguntar o que incluía os despojos de guerra. Né? Para os povos que escravizavam, não foi o caso de Abraão, pessoas. Para todos os outros, né, que venciam guerras e traziam os despojos, incluía metais, pedras preciosas, animais, sementes, no caso colheitas, peles, né, desses animais, porque naquela época, obviamente, era extremamente importante, tecido, não é? Coisas importantes para a época. Por exemplo, as tendas, quando a gente vai observar, né, a construção de tendas que esse povo utilizava no deserto, era obviamente a partir de quê? De peles de animais e de tecidos rudimentares. Era assim que eles faziam as tendas. Né? Como é que eles conseguiam se proteger do frio? Do deserto, por exemplo, de regiões, né, em que, no caso lá onde eles se encontravam, que a temperatura varia muito entre o dia e a noite. O dia é muito quente, as noites muito frias. Peles de animais. Então os despojos, eles não incluíam apenas sementes e nem gado. Incluía semente, incluía gado, mas incluía todas as outras coisas que aquele povo tinha. Ok? Nesse sentido, se ele deu o dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo o que ele trouxe como despojo, ele não podia ter entregue sua semente animal. Ok? Então, essa história de dizer que era só semente, que era só animal, ela durou até quando? Ela durou até o momento em que o povo não trabalhava por salário pago com papel moeda. Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, e a gente observa na palavra de Deus, quando se diz que as pessoas trabalhavam por um denário, ou seja, por um dinheiro por dia. Quando se começa a pagar o salário das pessoas com dinheiro, né? E essas pessoas, vamos dizer, antes de Jesus e até Jesus, por assim dizer, para fazer uma crítica, né? Uma análise crítica, a gente vai observar que as pessoas recebiam um denário. O denário nada mais era do que cerca de 4 gramas de prata, não é? Que ela recebia. E aquelas 4 gramas de prata era o dinheiro de um dia de trabalho. E essas pessoas não tinham o direito de entregar o dízimo, já que, né, elas recebiam em moeda, ou seja, em gramas de prata, ao invés de receber em colheita, ou elas iam e trocavam as suas colheitas, o seu denário por gado e por sementes, e pegavam aquilo sim e davam 10% lá no templo. Né? Uma outra questão. Na época de Jesus, quando Judas Iscariotes ele foi instado a vender a Jesus para os sacerdotes, ele recebe dos sacerdotes 30 moedas de prata. De onde que veio essa prata? Como é que os sacerdotes tiveram acesso à prata se eles só recebiam sementes e gado? Então, na época dos sacerdotes no templo, né? Na época de Jesus, tanto no templo quanto nas sinagogas, né, das cidades, é simples notar que as pessoas entregavam, né, moedas de prata. Então, não tem como, né, não é lógico analisar o dízimo apenas
a partir de sementes e de gado. Não é lógico analisar dessa maneira, tá?